Alô você, estamos mais uma vez aqui no meu querido podcast. Uma oportunidade de direcionar empresários com propósito. E hoje a gente traz aqui um grande amigo, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, Edilan Souza. Seja muito bem-vindo, meu querido! As palminhas. Pô, meu amigo, eu tô muito feliz em estar aqui. É recíproco esse carinho que você tem. Também lhe admiro muito como pessoa, como profissional, como pai de família, né? Como você cuida da sua família. Isso é muito admirável. Tô muito feliz, de fato, estar aqui. A gente poder bater esse papo legal aqui. É isso aí, galera. Então, o que acontece, Edilan? De antemão, eu já venho puxando por um termo de um processo mais técnico, porque acho que todo mundo já conhece a figura do Edilan como o superintendente regional do Sebrae. O cara que vem trazer soluções técnicas para todos os empresários da região. Mas para chegar até aí, teve um bocado de água passando por debaixo dessa ponte, né, meu irmão? Teve muita labuta. Conta um pouquinho da história desse camarada. Ah, bacana. Eu nasci lá em Juazeiro, na Bahia. Juazeiro Sou da ribeirinho. Bahia, terra boa. Nasci lá em Juazeiro. Meus pais são empreendedores. Meu pai tinha uma papelaria. Ele aposentou já tem uns anos, mas nessa trajetória ele também se envolveu muito no movimento lojista, né? Ele começou a participar da CDL, chegou à presidência, ficou por muitos anos na presidência da CDL. E eu sempre acompanhava esse movimento, sempre me interessei por isso, achava sempre uma oportunidade bacana para poder também vislumbrar oportunidades, mesmo na época da adolescência ali, oportunidades que eu poderia no futuro trilhar. E acompanhando ele em congressos, em eventos, eu sempre me interessei nesse mundo dos negócios, principalmente como palestrante. Então eu tinha eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de me tornar palestrante por conta desse movimento, desse acompanhamento dele em eventos Brasil afora, né? Com ele como presidente, eu sempre me interessei por isso. E aí eu acabei estudando curso de administração. Na realidade eu queria fazer marketing. Marketing na época era um termo, né? Quando eu comecei a pensar nisso, era um termo que não se falava tanto, né? Se falava muito da publicidade, né? Então eu, durante esse processo, eu comecei a entender um pouco mais as oportunidades que o marketing tinha. Então eu tinha dois caminhos dentro do marketing, né? Um deles poderia ser a comunicação estratégica de marketing, que seria um caminho que eu buscaria mais a linha mais a parte publicitária, né, de campanhas, ou a própria publicidade. Mas o marketing ele estava muito no processo de entender a dinâmica do negócio como um todo, porque a publicidade é só a produção ali né, do que você quer vender, né? Quando você fala de marketing, eu acho muito interessante isso, porque hoje a gente percebe que o marketing de antigamente e o marketing de hoje tem princípios básicos que são fundamentais da estratégia do marketing, lógico, mas a importância dele no processo comercial como um todo. E entender de que forma o marketing está vinculado diretamente ao processo de vendas. Exatamente. Né? Sem marketing não existe vendas. Exatamente. Né? Ele está intrinsecamente ligado ao processo de vendas. É como as pessoas enxergam o seu empreendimento. Exatamente. O marketing nada mais é do que formas estratégicas que você cria para poder gerar nota fiscal. É mais ou menos isso. A publicidade é um caminho, né? Então existem vários caminhos aí dentro das possibilidades. A precificação, estratégias promocionais e por aí vai. Sim. Aí na época eu fiquei nessa dúvida, né? Ou sigo a linha mais de produção, de a parte propaganda e tal, que é aquele P da promoção, né? Sim, do marketing. Dos quatro P's do marketing, né? Você tem a parte do preço, promoção, da praça, né? Que são as estratégias mais, assim, a parte que pesa mais, né? E o produto. Né? O que você ser um Sim. produto, você não faz a coisa andar. Então, produto, preço, praça, promoção. Praça, localização. Hoje, muitas coisas elas funcionam no digital. Sim. Né? Mas a localização, por exemplo, vai montar uma padaria. Se você montar uma padaria, você tem que ter um local muito estratégico. Sim, muitas com vezes certeza. É um bairro, muitas vezes né? Então, a localização ela faz toda a diferença também no negócio físico. Então, quando eu pensei nesses caminhos, o outro era mais na gestão, em pensar um negócio
antes da propaganda. Então, muitas vezes a gente poderia faturar sem necessariamente fazer uma propaganda. Sim. Usando outro tipo de estratégia. Eu segui nessa linha da administração com habilitação em marketing. Foi o curso que eu fiz. E depois até aprimorei um pouco mais com especialização em gestão estratégica de marketing. Nesse momento eu já estava, já estagiava, aquela coisa toda, e por coincidência estagiei no Sebrae. Tive uma oportunidade de estagiar durante um período no Sebrae, no período que hoje em dia os estagiários não fazem a mesma coisa que eu fazia antes, lá no bairro da Liberdade, Salvador, Sim. que eu tinha que fazer cadastro de empresa, sair em campo fazendo cadastro de empresa. Hoje os estagiários nem podem sair do espaço físico do Sebrae, né? Quando você fala de estágio, cara, eu acho uma questão interessante demais, porque o estágio é a oportunidade onde o estudante vai conhecer o que é uma realidade empresarial. Como é que funciona uma empresa. Eu tive a grata felicidade e a satisfação de ser estagiário em algumas grandes corporações e eu tive professores, mentores dentro desses estágios que hoje eu resguardo um respeito e um carinho absurdo. Tanto de como fazer, como de como não fazer. Exatamente. É interessante isso, né? Por exemplo, eu tive um coordenador de estágio que foi o Dr. Gileno, na Pedreira Civil. Eu fui estagiário durante 2 anos na pedreira lá em Salvador, do Grupo Civil, onde eu aprendi a ser um gestor de uma pedreira. O que é que precisa ser feito, como fazer, por que fazer, de que forma fazer. E era uma pessoa bastante exigente dentro do processo de cobrança. Então ele olhava nos detalhes cada operação. A primeira vez que eu cheguei na sala dele, aquele dia eu não vou esquecer nunca. Eu cheguei dentro da sala dele assim, ele perguntou assim, tudo bem, Breno? Eu falei, tudo. Como é que tá a produção? Eu falei, tá bem, graças a Deus. E a jazida? Eu falei, vai bem. Aí ele falou, e a perfuração? Eu falei, tá acontecendo. Aí ele olhou pra minha cara assim, ele falou, meu irmão, eu não tô perguntando da sua família, eu tô perguntando da operação. Então vamos fazer uma gentileza? Na próxima vez que eu lhe chamar aqui, que eu perguntar, Breno, como é que tá a produção? Você vai me dizer, doutor Gileno, até hoje nós já produzimos X, já tem tanto no pátio, a detonação está agendada para tal dia, o processo vai ser tal forma. Perfuração, já tem tantos furos prontos, faltam tantos, documentação já foi para o exército. E aí foi a hora que eu abaixei a orelha e falei, sim senhor. Me desculpa. Entendendo? E aí voltei para minha salinha quieto, e aí planilha, na época era Excel, né? É. Me chama doutor Gileno para uma próxima reunião. Aí, meu irmão, eu já cheguei, né, com um papelzinho na mão, né? Breno, bom dia, doutor, como é que tá o senhor? E a produção, eu falei, vai bem, graças a Deus, já produzimos X toneladas, perspectiva no mês da gente bater a meta, que está em torno de Y, nossa capacidade está tudo rodando. E a perfuração, tantos furos já prontos, tantos para poder fazer. O exército já foi comunicado, a detonação acontece tal dia, e a britagem, já produzimos X toneladas, estamos com capacidade. E aí a gente entendeu que hoje eu vejo os OKRs e os KPIs, as métricas de produção, lá 2007, 2008. 20 anos quase, né? Quase 20 anos atrás, ele já era muito assertivo no acompanhamento dessas informações. Fantástico. Então ali eu percebi o que era uma gestão empresarial de alto impacto. É interessante que muitas vezes os estagiários, as pessoas entram com ansiedade muito grande também, né? Lá no Sebrae a gente recebe, tem alguns estagiários trabalhando conosco lá, né? Temos uma política de estágio muito bacana, inclusive. Mas o estágio é um momento que você se prepara para ter uma visão estratégica. Então, muitas vezes, eu lembro da minha época de ter que mandar fax. Eu pegava uma lista... Eu mandava fax pro exército. Para convidar, para convidar pra poder as mandar pessoas... o plano de fogo, eu mandava via fax, brother. Acho que a galera nem sabe o que é fax. Mas tem uma galera aqui, ó, fax era uma maquininha assim, ó, que você botava um papel do lado e outro camarada lá tinha outra maquininha igual a essa, que recebia esse papel, entendeu? Exatamente. É igual pager. Porque o papo não sabe nunca é isso hoje em dia. Pager, é verdade, verdade. Eu mandava muito fax, eu tirava muita xerox, era um negócio assim. E aquilo ali, em alguns momentos eu achava que me incomodava um pouco, mas é importante a gente passar por situações como essa também, básicas, porque isso vai nos trazer, ao longo do tempo, um aprendizado. Você diz, cara, aquilo ali que eu fiz serviu para tal coisa hoje. Aquilo ali fez a diferença para tal coisa para mim. Então, o estágio é um momento muito importante, assim, que é muito legal a gente poder tocar nessa pauta, porque
Muitas vezes, hoje o aluno que está fazendo faculdade, que tem a disciplina do estágio obrigatório, que vai assim, poxa, é obrigatório, aí vai já sem muita vontade, né? Não se interessa, quer logo entrar no mercado, a ansiedade é muito grande para começar a trabalhar, para ganhar dinheiro, né? Inclusive, como eu estava comentando com você mais cedo, a universidade normalmente ela não lhe prepara para empresariar. Ela lhe prepara para poder você ser uma ferramenta dentro de alguma corporação. Infelizmente, a não ser o curso de administração, que ele é mais específico e vai gerar cadeiras mais específicas, mas, por exemplo, eu me formei em engenharia de Minas pela UFBA e eu tive uma cadeira de administração e uma cadeira de direito trabalhista. Foram as cadeiras que me falaram, e o resto é planejamento. Quando eu falo de planejamento, planejamento de mina. Uhum. Mas um plano de negócio, eu fui aprender no Sebrae. Exato. Porque é uma fundamental, um planejamento estratégico, eu fui aprender no Sebrae. Porque a universidade não me trouxe essa informação. Então, como é que você adentra no mercado de trabalho verde? Então, o estágio é uma ferramenta de você entender como funciona o mundo corporativo e não só isso, né? Quantas oportunidades às vezes surgem nos próprios estágios e você já fica dentro da operação. Por exemplo, eu tenho lá, dentro da minha equipe hoje, profissionais, supervisores, que saíram do estágio, que saíram do IFBA, do IRC, que começaram fazendo um estágio na área de manutenção. Hoje, por exemplo, o Adriano, meu gordinho, que é o responsável pela supervisão, que é o supervisor de produção e manutenção da pedreira hoje, foi estagiário. Ele entrou como estagiário. Hoje, a minha supervisora da fábrica de pré-moldados, que é a Alice, ela entrou como estagiária de produção e manutenção. Então, quem abriu portas para a operação foi o estágio. Eu acredito muito, cara, no estágio, tanto que eu tenho, dentro da minha equipe hoje, eu acredito que eu devo ter lá hoje pelo menos uns 6 ou 7 estagiários, tanto da área quanto meu supervisor de logística, hoje da XRM Pré-Moldados, ele veio do IFBA, entrou como estagiário. Ou seja, às vezes a gente não encontra profissionais formados dentro do mercado. E quando você encontra, em alguns momentos, ele chega com vícios, com questões que foram adquiridas em outras corporações. Então, a melhor maneira de você moldar a cultura da sua empresa do jeito que você pensa, do jeito que você quer, é você trazendo o estagiário. E a oportunidade que você oferece. Olha, você está trazendo uma coisa de trabalho muito bacana, porque assim, os empreendedores que estão nos assistindo hoje aqui, vocês enxerguem estagiário como uma mão de obra extremamente qualificada. Mesmo que a pessoa seja verdinha, você pode direcionar algumas atribuições, esses alunos, esses estagiários, eles vão buscar isso junto aos professores na faculdade e auxiliam nos negócios. Porque eu vejo muitos... Ninguém nasce pronto, não, meu irmão. De jeito nenhum. E para o empreendedor é muito, muito interessante também. Imagina você ter uma turma ali ali auxiliando em algumas funções na sua empresa. São pessoas que estão ávidas ao conhecimento, ao aprendizado, né? Pode não ser tecnicamente ainda no formato, no modelo que você quer, mas são pessoas que estão aprendendo, estão ávidas a entender como é que funciona aquilo ali e querem contribuir de fato ali com o desenvolvimento do negócio. Então, para os empreendedores aqui que estão nos assistindo, eu assim, recomendo fortemente que vocês utilizem essa mão de obra. Não é custo. Primeiro, que é um investimento muito barato. Só falando em custo, você tem uma redução de custo, porque o estagiário, ele não segue o processo de CLT. Ele tem uma legislação específica, uma bolsa auxílio. Exatamente. Então, vários encargos trabalhistas que você teria com uma função específica, com o estagiário, você reduz esses encargos. E outra coisa, você tem uma facilidade muito maior com relação ao turnover. Porque, por exemplo, você trouxe um camarada, ainda mais hoje com essa geração XYZ Mega Pau Exord, não sei nem como falar o que está acontecendo hoje. Então você traz um colaborador para sua organização. Qual o custo necessário a isso? Para você preparar, para você organizar. Às vezes o cara fica em menos de 3 meses, você percebe que ele não é interessante para sua operação porque ele não tem os soft skills necessários para isso acontecer. Com o estagiário você tem a oportunidade de testar. Você traz o camarada, você coloca ele no fogo, você bota ele na bagagem e fala assim, eu preciso disso. Você esforça. E aí o camarada, além de ter não só você como mentor dentro da sua própria instituição, da sua empresa, para poder gerar o conhecimento necessário, você tem as escolas. Hoje nós temos aqui o IFBA, nós temos a FAI, nós temos o CETEP, nós temos várias instituições de ensino, a UNEB.
várias instituições de ensino que vão ter vários professores que vão estar auxiliando Exatamente. esses estagiários, ou seja, é uma consultoria gratuita com profissionais Com de certeza. alto know-how Com certeza. e trazendo conhecimento para sua corporação. Com certeza. Lá, os estagiários que passam pelo Sebrae, eles saem muito preparados para o mercado. A gente não tem uma política interna do Sebrae em absorver, que seria nosso sonho absorver essa turma, mas o Sebrae, o processo de ingresso é através de um processo seletivo aberto, né? Eles participam, inclusive nós temos hoje funcionários que entraram recentemente aqui na casa, que foram ex-estagiários nossos. Inclusive eu sou ex-estagiário, fiz um processo seletivo e entrei no Sebrae também. Tá entendendo? Porque E com certeza o que despertou a sua curiosidade para adentrar dentro do corpo do Sebrae, com certeza foi ter a oportunidade de ter estagiado nele, concorda comigo? Exatamente. Porque se você não tivesse estagiado, como é que você ia chegar no Sebrae? Pois é, não chegaria tão fácil assim. Eu não tinha muito contato com o Sebrae se não fosse essa oportunidade de São as estágio. mesas que você senta, são os lugares que você Exatamente. frequenta, são as pessoas que você convive que vão transformar o seu ambiente. Aquela lenda, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Exatamente. Mas enfim, aí eu tive essa passagem pelo Sebrae como estagiário, saí, trabalhei uns 4 anos no governo do estado na área da Secretaria do Meio Ambiente do estado. E interessante que em paralelo eu tive uma experiência muito interessante. Eu nunca imaginei também fosse trabalhar com meio ambiente, foi uma oportunidade. E por vivenciar todo esse contexto de meio ambiente, eu acabei sendo virando coordenador regional do Nordeste todo, do Sim. Greenpeace, a Sim. ONG, aquela ONG internacional Greenpeace. Então eu coordenava todas as ações do Greenpeace no Nordeste. Que massa, cara, não sabia dessa vertente sua, Salvador, foi Salvador, Maceió, Fortaleza, várias iniciativas que o Greenpeace operacionalizou no Nordeste, eu coordenava. E eu tive boas experiências, inclusive, de eles me levarem para algumas agendas, alguns eventos, assim, foi uma experiência muito legal. Era voluntário, era uma atividade voluntária, mas eu tinha um aval da secretaria, eles gostavam disso, porque eu trazia boas informações, boas ideias para a própria secretaria, porque eu trabalhava na área de projetos especiais da Secretaria do Meio Ambiente, então foi um momento importante. Eu fiquei uns 4 anos nessa função de coordenador do grupo das ações locais do Greenpeace. Então foi adquirindo experiência, inclusive de liderança, de outras, Bagagem, né? repertório. Exatamente. Né? Quando você fala num contexto assim, que trabalhou, era gratuito, né? Meu irmão, eu tenho momentos agora, por exemplo, que eu vou participar de algumas imersões em São Paulo, que eu vou para poder servir. Eu vou trabalhar na coxia do evento. Você eu vai vou pagar sair pra daqui trabalhar. que eu vou pagar para trabalhar. Eu estou indo para São Paulo para participar de um evento da equipe técnica do evento. Eu vou ganhar o que para isso? Conhecimento, know-how, Network. Network. São as mesas que você senta. Primeiro você serve Exatamente. e o restante ele será acrescentado. Então, tudo isso vale muito a pena. Assim, essas experiências elas são muito interessantes e isso me deram bagagem. Inclusive, quando eu fiz o processo seletivo para entrar no Sebrae, de volta, né, Fez como toda a funcionário, diferença. isso contou. Então você tem um barema lá no processo seletivo que diz assim, ó, se você, cada ano de experiência em tal coisa, você tem uma pontuação. Por exemplo, gestão de projetos. Eu fui para a função, quando eu entrei no Sebrae, eu virei gestor de projetos, na primeira atuação minha. Então eu já tinha essas experiências anteriores, isso me somaram na pontuação lá no ranqueamento. Então entrei no Sebrae, fiquei 2 anos em Bom Jesus da Lapa, gerenciando projetos. Bom Jesus da Lapa. Um lugar frio, Gelado. um friozinho. Lá tem uma pedra assim no meio da cidade. Agora é uma cidade muito linda, muito bacana, muito religiosa por conta da Romaria lá do Bom Jesus. Sim. Mas é uma cidade ribeirinha, eu sou ribeirinho também, do Velho Chico, mas... Já estava acostumado a sair só da beira. calorzinho. E o rio ainda é o mesmo, que ainda é São Francisco, entendeu? Então só verdade. saiu da beira do rio, de uma cidade, de uma localidade para outra. Verdade. Retorno para Já estava Salvador. acostumado com esse friozinho. De Lá tem Juazeiro, uma porque pedra. Juazeiro, meu irmão. Na gruta do Bom Jesus lá tem uma pedra no meio da cidade. A cidade ela é toda plana e uma pedra. Parece uma coisa colocada. Coisa de Deus, né?
E aí você vê aquela pedra colocada lá e aquela pedra ela absorve o calor o dia todo. Sabe uma brasa quando a gente vai fazer um churrasco, Aí né? de noite fica irradiando esse calorzinho gostoso bom. também para poder esquentar a região. Então não é igual a gente aqui, que às vezes à noite fica mais fresquinho, né? Lá tem essa pedra que faz com que a Arejado, noite né? mantém. Mas voltei para Salvador depois de 2 anos, fui convidado até pelo desempenho do meu trabalho, me credenciou a voltar para Salvador. Eu morava em Salvador, mas assim, eu não entrei no Sebrae para Salvador, né? Eu voltei para Salvador, não necessariamente anteriormente eu estava lá no Sebrae, mas eu assumi algumas funções na área de projetos, na área técnica, e fui entregando resultados. Foi muito bom, assim, eu tive boas oportunidades de fazer coisas diferentes lá em Salvador, e isso foi me credenciando a chegar aqui onde eu cheguei, né? Há quase 10 anos eu tô aqui em Irecê Tem já. 10 anos aqui nesse Janeiro agora do 2026, completo 10 anos já aqui em Irecê. Parece que foi ontem, né? Rapaz, Lembro muita coisa e muita bagagem. As tudo. pessoas às vezes não sabem da importância do Sebrae no desenvolvimento de uma região. Eu costumo falar, até eu estava conversando com a Dilan aqui mais cedo, que eu sou cria do Sebrae. Porque eu entendo que eu saí da universidade verde para a área de empreendedorismo. Eu não tinha nenhum conhecimento técnico na área de gestão empresarial. E quem me capacitou para o mercado, para poder, digamos assim, já ter as ferramentas mínimas necessárias para iniciar um processo de gestão, foi o Sebrae. E o pontapé inicial foi o Empretec, né? Que é um famoso murro no olho, que você já chega ali, senta e tem um choque de realidade e começa a entender o que as melhores mentes empreendedoras do mundo, quais são as características, quais são as soft skills que você precisa de todos esses profissionais para se tornar um empreendedor de sucesso e de uma maneira bem, digamos assim, carinhosa. Então, aqui já mandando um abraço, meus queridos empretecos, que eu sei que aqui nesse nós temos vários. Pois é, eu tô tentando mapear, sabe? Eu tô tentando fazer esse mapeamento. Não é tão fácil, não. Eu queria pegar esse mapeamento aí dos últimos 20 anos, sei lá, de pessoas que fizeram Empretec. Tem muitas boas pessoas aqui. Olha, se você é empreteco, deixa um comentário aqui no vídeo do podcast, que a gente já vai conseguir identificar vários de vocês aqui dentro desse caminho. Vamos criar um movimento dos empretecos. Exatamente, fazer E lá atrás já tiveram alguns eventos com relação a isso, buscar esses empretecos e trazer essa turma, porque com certeza você vai perceber o quanto isso, eu acredito que o quanto o Empretec já influenciou na gestão aqui na nossa região. Exatamente. Só para esclarecer, para quem não conhece o que é o Empretec, é uma imersão em comportamento empreendedor. Basicamente, a maior imersão, maior ação assim, que existe na área de... Porque você vê muita coisa de comportamental, inteligência emocional, por aí, muita coisa boa, mas na área de comportamento empreendedor não existe outra a não ser o Empretec, no Brasil principalmente. E foi desenvolvida, a metodologia Empretec foi desenvolvida pela ONU, né, pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, onde na época, lá quase 40 anos atrás que se iniciou essa questão do Empretec, a intenção era trabalhar em países que tinham potencial de desenvolvimento, países em desenvolvimento. O Brasil está em desenvolvimento já tem muitos anos, né, mas a gente não sai desse país em desenvolvimento, mas o Brasil foi um dos países escolhidos na época da ONU, desse processo todo de criação, para implementar o Empretec. E o Sebrae foi a instituição que encabeçou isso, e até hoje o Sebrae é meio que o patrono, o dono do Empretec aqui no Brasil. E de fato, assim, é uma imersão hoje interessantíssima. Quem é Empretec sabe que a gente não pode contar muito o que acontece lá dentro. Mas é isso, se você não fez ainda o Empretec, e presta atenção, assim que o Sebrae colocar à disposição e você pensa em empreender, você pensa em ter um diferencial competitivo, já você entrar no mercado fazendo a diferença, faça o Empretec. Faça o Empretec. Até porque, assim, ó, o que é legal do Empretec? E aí explicando um pouquinho sobre essa questão do empreendedorismo, né? O que credencia a pessoa a ser empreendedora? Não é necessariamente ela ter um negócio, ela ter uma empresa. Uma pessoa empreendedora é uma pessoa que detém características comportamentais que lhe credenciam a ser um empreendedor. Então foi reunido aí, na época, o David McLand, ele fez uma pesquisa no mundo inteiro das pessoas mais bem-sucedidas, o que é que elas tinham em comum de características.
E aí foram reunindo lá 30, 40 características, afunilou em 10. E essas 10 características, elas são as características que são comuns às pessoas que têm um alto nível de capacidade empreendedora, comportamentalmente falando. Então você pode ser um empreendedor como um empresário, mas você pode ser um empreendedor como um funcionário de uma empresa, como eu me considero no Sebrae. Sim. Porque dentro das características todas, eu consigo implementar na minha rotina de trabalho como um colaborador CLT. Hoje eu até tenho visto muita coisa, o pessoal meio que desmerecendo, né, o CLT. Mas pelo contrário, você pode ser bem sucedido sendo CLT. Com certeza. Né? Tem muito empresário, dono de negócios aí, que ralam pra caramba pra chegar num patamar, às vezes, de um CLT bem remunerado. Sim. E você tem lá seu 13º, suas férias garantidas, né? Seu trabalho. Com certeza. Então, ser empresário é importante, é bom, porque o céu é o limite. E outra coisa, a diferença do empresário pro CLT, meu irmão, é porque querendo ou não também, mesmo você se utilizando dessas características empreendedoras dentro do processo, o CLT tem algumas seguranças que o empresário não tem. Exatamente. Ele vai dormir sabendo que no dia 30, independente do que acontecer, até o dia quinto dia útil do mês, o Cascai tá lá. Ele tá na conta, garantido. O empresário, meu irmão, não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender da sua competência técnica. Exatamente, de gerar nota fiscal, tem que gerar faturamento para você pagar suas contas, inclusive o próprio CLTs que são vinculados a você. Com certeza. Então o Empretec, ele trabalha muito essas características de comportamentos empreendedores e aprimora essas características, e o que é legal é que você aprimora isso na prática, praticando. Não é uma coisa assim que alguém vai lá e explica o que é correr risco calculado. Riscos calculados. Ele vai, além de lhe explicar o que é isso, você vai ter que executar atividades para você desenvolver essa característica durante o período lá. Que é engraçado que o Empretec tem 6 dias e são 60 horas de carga horária, ou seja, você tem aí uma média de 10 horas dia. Eu lembro que chegou um momento no Empretec que o nosso aconteceu lá na época, lá no auditório do Quatro Rodas, e eu saí do auditório do Quatro Rodas, era 4:30 da manhã, terminando um plano de negócios. Então, a gente elaborou um plano de negócios em 8 horas. Pois é. E apresentou às 8 horas da manhã, a gente estava lá na frente, todo mundo elegante, com café e Red Bull na caixa dos peitos, para poder apresentar, né, o nosso projeto. Exatamente, entendeu? É bem nessa linha mesmo. E fora que você executa o plano de negócio. A ideia do negócio você executa na prática, né? Exatamente. Mas assim, é importante colocar assim, apesar dessa... às vezes quando eu comento com pessoas que querem fazer um Empretec, eu falo, se dedica, vai ser uma semana ali que você esqueça as outras coisas que você tem que fazer, família, você vai dar um beijinho ainda ali. Continua aquele mesmo procedimento de você fazer uma entrevista antes? Fazer entrevista. Inclusive, quando eu fiz a entrevista, a psicóloga falou, você vai fazer o que depois de Empretec? Eu falei, eu vou casar. Porque eu terminei Empretec no sábado de manhã e casei no sábado à noite. E ela falou, você tem certeza que você consegue dedicar esse tempo? Eu falei, rapaz, eu com certeza absoluta. E aí, tipo, foi engraçado demais que eu saí daqui, acabou o Empretec, a galera foi comemorar num barzinho ali na frente do Quatro Rodas, e eu entrei no carro e parti pra Campo Formoso pra poder casar. Ô, bênção de Deus. Não, e o que é muito legal o Empretec, o Empretec ele tem muitas histórias como essa sua, né? Tem história, inclusive, de pessoas que percebem durante o Empretec que precisam se separar, porque o marido ou a mulher tá atrapalhando o desenvolvimento. Tem pessoas que largam o emprego para poder já iniciar um negócio. Tem histórias mirabolantes ali, mas tem coisas de sucesso, né? A gente tem bons empretecos aqui, Irecê especificamente. Grandes empresários de Irecê e líderes políticos, inclusive, são empretecos. Elmo Vaz, empreteco. Marcos lá do Cometa, né? Empreteco, Adalvo, Empreteco, né? Você tem grandes empreendedores. Empreteco, acho que Livaldo. Empreteco. Livaldo conta uma história muito legal sobre o Empreteco, inclusive. Ele disse que foi como você. Virada de chave. A virada de chave dele foi o Empretec. Ele era funcionário e passou a ser empreendedor a partir daquele momento. Então tem muita coisa legal, assim, muita gente bacana aqui na região que fez Empretec e hoje trilha uma carreira de sucesso profissionalmente aí. E eu considero isso, o Empretec, ela lhe dá uma turbinada, assim. Quando eu fiz o Empretec, eu tinha um desempenho aqui na instituição. Depois que eu fiz o Empretec, meu desempenho,
A gente começou a liderar. Você ranking, percebe né? que você pode muito mais. Que você Exatamente. tem uma capacidade fantástica. Só que às vezes você nem sabe que você detém esse conhecimento, que você detém essas características para poder trabalhar, né, cara? E aí o Exatamente. Empretec ela vai reavivar isso dentro de você. Exatamente. Faça o Empretec. Se tiver Faça. oportunidade, faça o Empretec. Não perca. Todo ano tem, né? Uma turma por ano, a gente faz em Uma Irecê. turma por ano. Nesse momento está acontecendo uma turma lá em Macaúbas, que é a segunda turma da regional. Nossa regional, a gente tem, geralmente a gente escolhe duas agendas para realizar, uma sempre em Irecê. Irecê sempre a gente faz, porque é a principal cidade, polo, e as outras a gente dá uma revezada, né? Nos municípios que abrangem a nossa regional. Então a gente já fez em Macaúbas, como está agora Ceabra, já fizemos em Morro do Chapéu, já fizemos há muito tempo atrás em Xique-Xique, já fizemos em Botuporã, Lençóis, enfim, várias cidades aqui da região a gente já fez em Empretec. Agora eu quero fazer um Empretec lá na Vinícola Uva. Rapaz, vai ser fantástico. Agora, Sabe qual é o único problema que eu vejo de Empretec? hum, Você não pode fazer de novo. não pode fazer de novo. Porque se eu tivesse a oportunidade de fazer, quem sabe, assim, uma metodologia de um refresh em Empretec, tá ligado? Porque assim, se eu tivesse a oportunidade de refazer o Empretec hoje, com esses 15 anos de bagagem empresarial, eu digo que seria um outro plus Exatamente. dentro da minha operação. Porque agora eu já teria 15 anos de experiência daquilo que já foi planejado lá atrás, daquilo que eu coloquei como meta lá atrás. Que a gente, né? 5 anos. Onde é que você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Né? Tem algumas oficinas, até uma dica bacana essa aí pra gente pautar aqui na nossa agenda. Tem algumas oficinas que elas não são necessariamente o Empretec, mas trabalham as características empreendedoras Sim. que foram lá no Empretec. Então você tem uma oficina que trabalha só busca de foco em resultados, por Sim. exemplo. Aí você trabalha só isso durante lá 4, 8 horas. Então, uma boa dica aí pra gente fazer uma trilha com as 10 características durante o ano aí. Seria fantástico, É cara. uma boa. E assim, as pessoas não entendem, às vezes, Edilan, a importância do Sebrae como uma ferramenta de desenvolvimento tecnológico de uma região e quantas oportunidades o Sebrae disponibiliza, quantos cursos, quantas capacitações, quantas consultorias e de amplas as formas, porque assim, eu não sei se você sabe, em alguns momentos a Sebrae tem vários produtos que ele custeia grande parte do custo da operação para você. Então, vou dar um exemplo, a gente foi implementar a gestão de qualidade nas nossas empresas. Se você for contratar um serviço de implementação de gestão de qualidade hoje no mercado, quanto custa? É um valor bem significativo. Porra, aí o que acontece? Se você fizer pelo Sebrae, o Sebrae tem uma característica onde ele subsidia 70% na época, se eu não me engano, o Sebrae, acho que foi 70%, foi 80%, o Já foi Sebrae 80, custeou Já e foi 20%. Ou seja, imagina você vai fazer uma consultoria que você vai pagar aí 50 mil no mercado. Pro Sebrae, ele faz em volume, então já sai um custinho Tem uma mais negociação, acessível. Porque o Sebrae ele não vai negociar com o empresário para poder fazer uma só. Ele vai ser validado no Sebrae para poder ministrar essa capacitação. Então o custo já fica mais acessível. E em cima desse custo, o Sebrae ainda paga 80%. E outra coisa, de um profissional validado pelo Sebrae. Exatamente. Não é? Você não vai correr o risco de pegar um profissional que vai falar assim, eu faço e não faz, não entrega, né? Não corre esse risco. Tem um exemplo bem prático. Acho que você fez aquele Lean Manufacturing do Senai. Vocês fizeram na Pedreira? Não. Ela é uma consultoria que o Senai realiza, o Cimatec. Sim. É uma metodologia que ele trabalha com produção enxuta. Ele são várias consultorias e encontros que você vai para Salvador para fazer. Não, essa eu não participei. Não, né? É fantástica ela. Ela custa no mercado, se você for contratar avulso, uns 50 mil mesmo. Aí na negociação nossa, ela caiu lá para uns 30. E o Sebrae subsidia 70% do valor. Então você paga 9, 10 vezes sem juros no cartão, por exemplo, tal. E aí você participa, dura um tempão, é uma consultoria bem legal, assim, eu acho que vale muito a pena mesmo. É o Senai Cimatec que realiza essa consultoria. Então o que é que acontece, assim, como você falou dos profissionais, até bom, algumas pessoas participam de consultorias e ações de Sebrae, tipo, não gostei desse profissional. Antigamente você queria indicar uma pessoa para... Eu queria fazer a consultoria, mas por aquela pessoa, não podia. Hoje já você pode, inclusive. Você sabe qual é a vantagem que eu acho? Assim, primeiro que o Sebrae é um ecossistema de consultores. Sim. O trabalho, da execução do trabalho que a gente faz, são profissionais do mercado.
Então, são profissionais que estão aqui, inclusive, prestando serviços avulso, que já fazem seu corre aí no dia a dia. Logo um primeiro contexto, porque assim, a gente vai ter pessoas aqui que vão estar assistindo o podcast que hoje são profissionais que prestam serviço, que são consultores e gostariam de saber como se capacitar ou como se credenciar para prestar esse serviço pelo Sebrae. Pronto. O edital hoje do Sebrae, nós temos 2 editais de credenciamento, tá? Um edital é um edital que se chama Sistema de Gestão de Fornecedores, que são as consultorias gerais, marketing, gestão financeira, plano de negócios, enfim, são centenas de possibilidades, até na área rural, inclusive, gestão do agronegócio, tem áreas que você vai funilando até, por exemplo, gestão do agronegócio, produção de mel, então você consegue afunilar. Então se você é um profissional que atua, um consultor, que tem um CNPJ, não pode ser MEI, tem que ser uma empresa, uma microempresa no mínimo, mas pode ser uma empresa individual, uma Eireli, né? Na realidade não é mais Eireli, é SLU, Sociedade Unilateral, né? Sociedade Limitada Unilateral, que é a antiga Eireli ou empresário individual. Você pode ter uma empresa, ser um profissional com formação superior, no mínimo. Então você pode ir lá no site do Sebrae, tem lá os editais todos do Sebrae. Aí você procura Bahia, tem um edital da Bahia, e você vai lá e vê os documentos necessários e se credencia. Claro que para algumas questões, alguns credenciamentos, você exige atestados, alguns dos documentos são atestados que comprovam que você já fez consultorias naquela área. O que é fundamental, porque vai atestar a competência técnica de quem está prestando o serviço. Exatamente. E hoje tem essa possibilidade, inclusive, se você conhece algum profissional credenciado, você pode indicar diretamente o profissional que você quer que atenda a sua consultoria, que você quer contratar. Então isso é outra vantagem que não existia antes e que hoje que é permitido você indicar. Eu tive excelentes experiências com esses profissionais. Eu tenho dois contextos aqui, 2 que me marcaram muito, né, dentro desse processo, que ficaram gravados na minha operação. É o Luiz, né, da Vilop, é um Vilop, inclusive eu já fiz uma entrevista no podcast com ele lá atrás, que foi quem nos auxiliou dentro do processo de implementação da nossa gestão de qualidade. E não só isso, ele também é um especialista na área de gestão de marcas e patentes, então ele tem todo um processo de auxílio dentro desse contexto. Por exemplo, se você tem sua empresa que está com a marca ainda que não está registrada, né? Então você pode chegar no Sebrae e pedir apoio para isso. O Sebrae vai trazer um profissional para poder lhe auxiliar dentro dessa operação. E às vezes, uma coisa que eu aprendi nas mentorias é o seguinte: às vezes uma solução que um técnico desse vai lhe trazer, ele paga todo o custo da operação. Exatamente. A outra foi a Liana, que ela falava sobre planejamento estratégico, que ela foi muito assertiva dentro do trabalho dela. A gente fazendo um Canva lá, né? Lembro como se fosse hoje, a gente sentado lá dentro do refeitório da fábrica, eu, ela e Daniel, a gente conversando, né? Na época Daniel era meu gerente operacional, e a gente conversando sobre planejamento estratégico. E aí tinha um produto lá que a gente chamava de pó sujo. É o que é isso aqui? Meu irmão, a gente tinha uma pilha de mais de 20 mil toneladas de material, que isso ia acumulando ano após você não sabia o que fazer. A gente produzindo e acumulando material, porque o mercado não absorvia. E aí chega a Liana, ela falou: como é o nome desse material aqui? Ela olhou aqui: o que é aquilo ali? Eu falei: é pó sujo. Ela: não, pó sujo não vende. Como é que você vai vender uma coisa que é suja? Tá errado. O nome do produto tá errado. Você tem que reformatar esse produto. Para que ele serve? Eu falei: é um produto de subbase para pavimentação. Ela: olha o nome do produto aí: PSP. Produto de subbase para pavimentação. Fantástico. Mudamos o nome do produto. E já viabilizou comercialmente o produto. Sim, começamos a divulgar o produto. Em menos de 6 meses a gente zerou o estoque, que tinha 4 anos se acumulando dentro da operação. Que era um resíduo. Que não... Então, hoje, a lei do Lavoisier funciona de maneira muito assertiva na nossa operação. Nada se perde. Tudo se transforma. Então, inclusive o resíduo que a gente tinha, que desse PSP se tornou BBE, que é a base do bloco ecológico. Que hoje a gente fabrica esses blocos ecológicos, né? Utilizando um resíduo, um subproduto da mineração. Ou seja, sustentabilidade na veia. E isso surgiu de quê?
surgiu de um insight, de um direcionamento de um consultor, que mudou a realidade de um produto que estava enganchado dentro do mercado, dentro de uma pilha absurda dentro da operação. Que bacana isso, viu? Muito bom mesmo. Isso é muito legal, porque tem consultores que têm uma visão, uns insights assim, que nos tiram às vezes da zona de conforto e nos trazem vislumbrar, né? Porque a gente às vezes ali fica na rotina, cuidando das coisas da operação e nossa capacidade de inovação acaba ficando um pouco defasada, né? Todos nós nascemos criativos, né? A criatividade ela é muito próxima à inovação. E aí quando a gente é criança, você percebe, dê um lápis numa criança, a criança tá lá inquieta assim, você dê um lápis, ela vai transformar aquele lápis com um carrinho, pode transformar num avião, pode riscar a parede, pode furar o sofá, ela vai dar inúmeras possibilidades a um lápis na mão dela, né? E a gente, ao longo do tempo, por conta da nossa rotina, das nossas coisas, a gente vai perdendo um pouco essa capacidade de criatividade. Mas não quer dizer que a gente deixa de ser criativo. Tanto que hoje você tem cursos, livros e tal, que ali ensinam como você resgatar algumas dessas questões da criatividade lá da sua infância. E a criatividade, ela tem essa ligação forte com a inovação, né? Quando você fala que a consultora lhe deu esses insights, isso é uma capacidade de inovação absurda, porque às vezes a gente fica ali como você falou. A gente fica tanto no operacional que a gente não consegue entender o tático. Às vezes você não consegue, você fica tanto dentro da operação que você não consegue enxergar ela de cima. E um consultor, quando ele chega dentro da sua operação, pelo fato também de ter um repertório. Como assim um repertório? Um consultor ele já teve a oportunidade de passar por vários problemas dentro de várias operações, de várias empresas, né? Diferentes, de segmentos diferentes, de portes diferentes. Então isso traz um repertório de solução de problema que às vezes você está aqui sentado olhando dentro da sua caixinha e você não consegue enxergar a solução que está ali na sua frente. Exatamente. Quando eu visitei, por exemplo, o Sales Club, hoje eu faço parte de 6 masterminds diferentes. Hoje a gente estava aqui fazendo uma reunião com o Luiz, né, o Luiz Paulo Teixeira, que hoje é o gestor, é o CEO do Sales Club, que é a maior comunidade de vendas do Brasil. Então, hoje eu estou aqui em Irecê, né, que é uma cidade do interior da Bahia, mas estava tendo a oportunidade de ser mentorado por um camarada que é CEO da maior comunidade de vendas do Brasil, que hoje tem mais de 150, 200 empresas que já participou de processo de implementação de máquinas de vendas. Fantástico. E mais de 300 empresas de todos os portes do Brasil todo. Então, olha o tamanho do repertório de um camarada desse. Fantástico. Então, ele vai olhar para a minha organização de uma maneira muito mais assertiva. E, às vezes, o empresário, ele precisa ter a humildade para saber que não sabe. Porque quando eu sentei pela primeira vez lá no Sales Club, eu parava assim e falava, meu Deus do céu, eu sou um completo ignorante. Como é que eu não sabia de nada disso? Quando começou a falar de SDR, BDR, Closer e as terminologias específicas na área de máquina de vendas, de implementação de uma gestão comercial mais assertiva, eu fiquei olhando, rapaz, onde é que eu tô? Incrível. Como é que eu cheguei até aqui sem conhecer nada disso? Foi aí que eu me tornei um elite, né, que faço parte já renovei agora para o 2º ano consecutivo, que é a mentoria de High Ticket lá do Sales Club, onde a gente tem a oportunidade de sentar nas cadeiras certas, com as pessoas certas, que tem um repertório específico. Para quê? Para lhe direcionar. Pegar na mão e falar, vamos por aqui. Como o Luiz disse, lhe mostrar o caminho, a trilha, né, que não necessariamente a trilha ela é reta. A trilha ela tem suas nuances, tem suas dificuldades. Exato, quase não. Vamos lembrar do Pati aqui, quem já gostou de caminhar, subiu, desceu, subiu. Quem já teve a oportunidade de tentar ir pro Pati sozinho e se perdeu? Eu mesmo, a certa feita, fui com o Luanzinho, meu irmão, a gente passou 8 horas caminhando, igual um doido para poder conseguir chegar, né? Porque a gente se perdeu no meio do caminho. E às vezes, e na maioria das vezes, esses mentores vão fazer o quê? Vão pegar na sua mão e lhe mostrar a maneira mais rápida de chegar onde você quer. Bacana. E é isso que o Sebrae traz para você. Exatamente. E você não aproveita. Isso. Oreia!
Aproveita, inclusive, essa oportunidade para consultores. Nossa regional do Sebrae, o Sebrae tem 10 unidades regionais. Vou me cadastrar. Você... A gente tem na nossa regional aqui um dos menores níveis de credenciados. A quantidade menor de credenciados do Sebrae está aqui na nossa regional. É onde uma das regionais que mais cresceram em orçamento, cresceram em projetos, e a gente tem pouquíssimos profissionais. Então, é um convite que eu faço. Eu falei de um edital, o segundo edital de credenciamento é o Sebrae Tech, que é esse de inovação, que são soluções de inovação, que vai desde criação de um logotipo de uma marca, até consultorias como essa que eu falei para você, de produção enxuta, Lean Manufacturing, lá do Senai, Cimatec, tem várias outras possibilidades. A gente tem consultorias, por exemplo, certificações ISO, preparação e consultorias para preparar e para dar o laudo, né, final. A que a gente contratou foi essa, para se preparar para isso, e agora a gente está se organizando porque a próxima vai ser a contratar a consultoria de validação. De validação. A gente está implementando nas empresas o sistema de gestão de qualidade. A gente porque, meu irmão, quem acha que é simples implementar um processo de sistema de gestão de qualidade é um parto. É complexo. É um negócio que dura mais de 9 meses. É complexo. E você tem que mudar a mentalidade das pessoas também, né? Porque tem a processos, cultura da empresa. A cultura, você muda totalmente. A gente passou por isso no Sebrae há um tempo atrás, e hoje a gente teve que mudar alguns hábitos de rotina nosso. Por exemplo, toda reunião que a gente fazia, né? Tinha que fazer uma ata. Aí, não, mas é uma reunião simples. Mas, cara, faça, fica o histórico e tal. Então essas coisas todas, elas hoje a gente vê assim, pô, valeu a pena. Porque realmente a gente percebe que tiveram situações em que a gente precisou de algumas questões como essa. E assim, tem muita coisa bacana, Breno, assim, no Sebrae, dentro do Sebrae Tech, e é uma oportunidade para credenciar. A gente tem certificação, a gente tem vários tipos, né? Desde certificação da produção rural orgânica, certificação biodinâmica, certificações para empresas industriais e comércio. Então tem muita coisa legal, a parte de saúde. Independente do seu nicho de negócio, se você é empresário, se você busca empreender com assertividade, o Sebrae vai ter uma solução para lhe ajudar. Vai, com certeza. Agora procure, meu querido. E a gente está falando de uma instituição, a gente está aqui falando do Sebrae, mas não é puxando sardinha, porque a gente tem esse carinho. Eu estando lá e você por ter sido uma pessoa que eu já fiz todos os cursos tudo, né? que eu tive a oportunidade de fazer pelo Sebrae. O reconhecimento do Sebrae é muito grande mesmo. Pra você ter ideia, o Sebrae hoje é a terceira marca mais valiosa do Brasil. Valor de mercado. Sebrae é sinônimo de qualidade, cara. A sexta marca do Brasil em reconhecimento e confiança das pessoas do Sebrae. A sexta marca. A gente ganha de muitas empresas que são muito conhecidas aí no Brasil. Então, assim é uma instituição que realmente faz a diferença. Então, a gente, estando em Irecê, inclusive, eu fico muito feliz que a gente está no processo, inclusive, de mudança de sede. Em breve, a gente deve ir para um novo espaço, a gente está em negociação. Então, a intenção nossa é a gente ter um espaço confortável, grande, e que a gente permita, inclusive, que as pessoas, se você quiser ir trabalhar num espaço nosso dentro do Sebrae, vai ter um cowork dentro do Sebrae. Que maravilha, então, você vai poder, de graça. Já aproveitando o contexto aqui, já que vocês que não estão sabendo, meu querido está passando por uma reestruturação de ambiente. Peço até desculpas aos meus queridos clientes por essa dificuldade operacional temporária, mas o que acontece, o meu querido agora está se tornando o meu querido cowork. Que legal. Então, além do restaurante, teremos café da manhã aos finais de semana, e o ambiente está sendo reestruturado para funcionar como um cowork. Então, você, profissional liberal, um arquiteto, um advogado, um profissional que precisa de um espaço mais específico para poder atender seus clientes, para poder trabalhar diariamente, você vai ter uma estrutura que vai lhe fornecer internet, vai lhe fornecer um ambiente confortável, climatizado, uma sala de reunião específica para isso, que você pode agendar para poder atender os seus clientes. Fantástico. Inclusive, nossos empreendimentos também vão estar lá. A Blue House vai atender os seus clientes lá, né? Que é a nossa franquia, né? Nossa de planejados. Nós deixamos de ser uma franquia, nos tornamos uma franqueadora. Fantástico. Então, a Blue House vai estar lá, dentro do meu querido, a Elite Construção e Incorporação. Então, nós teremos algumas soluções, e não só isso. A importância do escritório de coworking são as relações que são criadas lá. São as pessoas com as quais você convive.
Porque nesses ambientes, com certeza, você vai encontrar empreendedores que estão ali, nas quais você pode compartilhar o seu serviço, né? Hoje você tem que ser visto. Quem não é visto não é desejado. Olha, Né? e uma coisa muito legal de coworking. Primeiro escritório de coworking de Recife. Já tem aqui em Lapão, na nossa sede. Aqui, no nosso hub tecnológico, ele funciona como um coworking também. Então aqui na Blue House, na Toca Hub, tanto que a Toca Hub, com o nosso hub tecnológico, aqui funciona o escritório de coworking. Então aqui hoje nós temos 3 empresas em operação. O escritório da Blue House, o escritório a parte comercial da XRM Pré-Moldados e a parte comercial da XRM Construtora, todas funcionando aqui nesse hub. Fantástico, fantástico. E a Toca Hub, que oferece os serviços. Isso é um modelo muito interessante. Quando você fala em hub, é uma tendência hoje de mercados em trabalhar nesse modelo de hub, de cowork, de co-construção, né? Porque hoje a tendência dos negócios é eles se cooperarem, né? Eles se integrarem. E esses ambientes, eles permitem que isso aconteça, né? Porque você acaba tendo um local. Eu gosto, inclusive, de vez em quando, de sair do meu escritório, do Sebrae, para ir trabalhar, tipo, numa cafeteria. E sair. Inclusive, meu querido, vai ser um local frequente aí para mim agora. Entendeu? Né? Vai ser. E assim, hoje Gosto. é aquela coisa interessante, né? Você precisa ser visto. Por exemplo, eu tinha um momento que eu treinava todo dia na mesma academia. E você convivia sempre com as mesmas pessoas, constantemente. O que eu fiz agora, não, agora eu tenho um Gympass. Eu malho uma semana em cada academia. Por que isso, velho? Porque antigamente Breno encontrava o povo onde? No bar, comendo água. E agora Breno é cristão, não bebe mais, graças ao nosso bom pai. Então eu vou encontrar o povo onde, meu irmão? Se eu não saio de casa? Na academia. Na academia, vamos malhar, puxar ferro, ficar fortinho, né? Validar a saúde e ao mesmo tempo manter as relações. Então, por exemplo, eu tava malhando só, que meu parceiro, meu irmão, Ricardo, né? Inclusive, uma semana por mês eu estarei aí, meu querido, não sinta falta não. Mas o que acontece é R1, que é um ambiente fantástico, sou fã, fantástico. Né? Sempre fui muito bem acolhido lá. Mas assim, eu percebi que o fato de estar passeando entre as academias da cidade, eu tenho como facilitar as relações, o fato de ser intencional em tudo aquilo que você faz. Uhum. Por exemplo, quando eu falo hoje do Sales Club na comunidade, o fato de estar lá aprendendo com o pessoal, não é só estar aprendendo com eles. Em alguns momentos, as relações que acontecem, os negócios que são fechados com as pessoas que também participam da mesma comunidade. Por exemplo, hoje nós temos uma ferramenta de gestão de pessoas que é URH, que é uma ferramenta que tem uma metodologia fantástica de gestão de pessoas, com capacitação, com validação, com treinamento. Então, onde é que a gente conheceu essa plataforma? Ele também faz parte da equipe do Sales Club. Ou seja, eu tenho um contato direto com o diretor da empresa. Então a gente trouxe uma relação mais assertiva para a nossa operação. Hoje a gente está implementando um processo de inteligência artificial nas nossas operações com a Vanguarda IA, com o Jorge, meu querido Jorge. Abraço imenso, meu querido. Inclusive, quarta-feira a gente vai estar tendo um workshop aqui com a equipe da Vanguarda. Conheci aonde? Na comunidade de vendas do Sales Club. Que bacana. Então, são as relações, são os negócios que surgem dentro da operação e trazendo tecnologia. Hoje, por exemplo, a gente estava comentando isso mais cedo, quem não conhece de inteligência artificial está atrasado. Já foi. Antigamente, um tempo atrás, tinha outras coisas, né? Outras temáticas. Hoje, na realidade, a IA entrou hoje de uma forma muito agressiva, no bom sentido, né? Eu não acredito muito naquelas conversas. O pessoal fala muito de forma preocupada com o que a IA pode fazer. De forma alguma. Pelo a minha contrário, preocupação com ela é zero. A IA hoje ela tá muito na linha do auxílio mesmo aos negócios. Eu acho que vai mudar uma geração como um todo. Hoje Vai. nós estamos numa geração do conhecimento. Antigamente você precisava saber um pouquinho de cada coisa. Hoje você só precisa saber perguntar Exato. de maneira correta. Exatamente. É a famosa engenharia de prompt. Se você souber perguntar, você vai ter uma inteligência artificial que vai lhe auxiliar. E assim, a gente percebe que por minuto chega uma ferramenta nova que vai trazer uma tecnologia nova, uma nova facilidade. Eu lembro na época que eu era presidente da associação comercial, meu desespero era fazer uma ata. Meu irmão, quando você falava assim, tem que fazer uma ata de reunião, e você está anotando o nome de todo mundo, e você está descrevendo tudo o que aconteceu dentro da operação, meu Deus, aquilo ali para mim era uma tortura.
Hoje em dia você tem um Cloud Note, que é uma ferramentinha desse tamanho, que ele grava o áudio com inteligência artificial, ele entrega o resumo pronto Exatamente, do jeito que você quiser. de várias É maneiras. fantástico. Mapa mental, ele entrega aqui o resumo com todos os tópicos, ou ele entrega um resumo do resumo. Uhum. Meu Deus do Mas céu, hoje cara. você pega uma ferramenta de nota do iPhone, por exemplo, ele permite gravar. E aí, por que eu falo da ferramenta de nota? Porque o iPhone também tem um gravador de voz. Sim, Porque a ferramenta de nota, ele já grava e transcreve. Então você já tem a transcrição de toda a reunião na íntegra, e aí você pode jogar isso dentro de uma ferramenta, um ChatGPT, um Grok, uma outra qualquer que seja, o Cloud, existem várias possibilidades hoje, e você pede para ele tratar aquilo ali. O Cloud Note é uma ferramenta que ela já é pensada para isso, então ela já está capturando e eu trabalhando os virei fã, brother, dados. eu O tenho Cloud dois. Note é fantástico. Porque eu participo das imersões. E antigamente eu tava anotando tudo, cara. E eu Hoje tenho mania não. de anotar. Hoje eu boto o Cloud Note, licença, pode gravar? Pode. Reunião, eu vou fazer uma reunião de negócios, a gente tem duas ferramentas. Ou o Cloud Note, quando a gente não tá com o computador, não é uma reunião online. Mas quando a gente tem uma reunião online, também tem uma outra ferramenta que a gente utiliza de inteligência artificial, que ela monitora a qualidade da reunião, quem participou, como participou, qual foi o envolvimento daquelas pessoas no desenvolvimento da reunião. Então, hoje, a inteligência artificial ela chegou para poder facilitar e transformar a sociedade como um todo. Isso mesmo. Quantos especialistas você tem hoje, cara? É. Imagina antigamente você falava assim, não, eu preciso criar um material referente a isso. E você não detinha um conhecimento. E aí, como é que faz? Hoje tinha que criar você do zero. cria um especialista dentro do GPT que vai Exato. Hoje, trazer um conteúdo muito mais assertivo que você, se você souber perguntar, se você souber solicitar informação, ele vai pra entregar você ter muita ideia, tem um coisa GPT adiantada. que eu uso pra caramba lá no ChatGPT. Aqueles GPTs que são Sim. os prompts já mais ou menos organizados. E tem um lá que é um gerador de prompt. Então você diz mais ou menos o que você quer e ele gera o prompt para você jogar no ChatGPT para ter o retorno. É fantástico. Eu criei um arquiteto, criei assim, né? Porque eu acho que todo mundo já sabe isso, mas quem não sabe, eu vou aproveitar uma dicasinha assim, que essa dica é fantástica. Quem não tem GPT pago ainda, contrate. Porque se você está usando gratuito, você não tem a ferramenta. Você Coisa tem. de R$ 120 por mês, não é caro. E o GPT pago, você tem a possibilidade de você criar os seus GPTs lá dentro. Ou seja, você vai pedir para o próprio GPT, por exemplo, se você. Eu costumo fazer uma analogia de você perguntar para uma pessoa que detém conhecimento e para uma pessoa que não detém um conhecimento. Vou dar um exemplo. Se eu fizesse uma pergunta hoje para o Edirlan, de 10 anos atrás, quando ele entrou no Sebrae, com relação à metodologia Sebrae, o que o Sebrae tem para entregar? Ele ia entregar uma informação muito mais crua, muito menos depurada. Uhum. Hoje, eu chegando para Edirlan e fazendo essa mesma pergunta, ele entrega com toda essa bagagem de 10 anos de experiência. Você pode criar no GPT um profissional que você é um camarada que tem 10 anos de experiência na área de gestão empresarial, na área que você quiser, na área jurídica, na área técnica, na área de precificação. Então você pode criar uma persona dentro da inteligência artificial que ele já vai responder de maneira muito mais assertiva do que você fazer uma pergunta crua. Exatamente. Então, o mesmo prompt, eu digo mais, quando você, normalmente como é que eu faço? Eu quero tirar alguma dúvida, primeiro eu vou para o arquiteto de prompts, que é um camarada que eu criei. E outra coisa, o GPT lhe auxilia a criar o próprio especialista. Exatamente. Então você fala, GPT, eu preciso de um especialista aqui em engenharia de prompt, que todo prompt que eu precisar eu vou mandar para ele vai analisar o que é que eu preciso e vai me entregar, vai depurar e vai me entregar o prompt mais assertivo para solicitar. Ele, beleza, vou criar para você. Arquiteto de prompt. Então agora eu preciso perguntar o especialista. Arquiteto, eu preciso perguntar sobre isso e isso. Ele pergunte dessa forma. Copia, Ctrl+C, Ctrl+V, joga no especialista. Tchum. Meu irmão, faça o teste. Passa uma pergunta para o GPT cru. Depois faça uma pergunta para o GPT especialista que você criou. Para você ver a diferença na qualidade da entrega. A entrega é absurda. E a gente está falando do GPT, mas ele Que é a base. uma ferramenta. É uma delas. Hoje a gente tem Gemini, milhares. Notebook LM. Notebook LM mesmo é uma ferramenta do Google muito interessante. Ela é ela serve como um bloco de notas onde
Você pode jogar ali links de vídeos e tal, ela vai depurando tudo aquilo ali no mesmo ambiente. Então, para você organizar ideias, então você está estudando sobre um tema e aí você cria ali uma nota sobre aquilo, vai colocar tudo que você tem sobre ele, tanto arquivos em PDF, imagens, vídeos, você pode subir vídeo ou pegar link de vídeos, por exemplo, do YouTube, e você organiza tudo aquilo ali e ele vai tratando aquilo ali tudo para você. Então é muito Sabe como é que eu costumo utilizar o notebook LM? Eu vou com o Cloud Note para as palestras, para as imersões, e aí eu gravo, depuro essas informações no próprio Cloud Note, depois eu subo essas informações no PDF para o notebook LM. A partir disso, eu crio uma discussão dentro do notebook LM, uma pessoa a favor e uma pessoa contra. Ele cria um podcast para você, com aquele tema que você entregou, e você pode escolher de que maneira. Se são duas pessoas falando a favor do tema, se é um a favor e uma contra, você pode dar um prompt e dizer o que é que você quer abstrair de informação daquele conteúdo que você entregou. Meu Deus do céu, é muita faz um coisa resumo, que você pode fazer. Exatamente, é fantástico. Ele faz uma apresentação, ele faz um resumo em vídeo, ele faz um resumo em apresentação, ele faz um resumo em áudio, pode ser uma pessoa sozinha, pode ser duas pessoas conversando. Da maneira que você solicitar, ele pode lhe entregar mapa mental para você preparar depois uma apresentação de maneira mais assertiva. Olha quanta coisa, cara, você consegue pegar 2, 3 apresentações, mapear e preparar o seu conteúdo de maneira mais assertiva. É fantástico. O Notebook LM é uma das ferramentas que eu gosto muito de usar. Eu uso muito ela mesmo, assim, no dia a dia, na minha rotina. Porque eu crio ali uma pastinha e vou colocando tudo sobre um determinado assunto ali. E depois eu vejo de que forma, eu peço de que forma ela vai me entregar aquilo ali, me devolver. Ou se ela vai fazer um resumo, vai fazer ou cria um podcast. Hoje ela já gera vídeo também. Então você pode fazer várias coisas ali com ela. E assim, o empreendedor que não está antenado com essas ferramentas, minimamente um chat GPT, cara, já está defasado. Porque assim, se você for analisar o chat GPT, vamos para o mais básico possível. Existem coisas mais complexas na IA. Mas o próprio chat GPT, ele pode lhe ajudar em coisas que a gente já falou aqui, várias coisas. Mas minimamente, por exemplo, hoje eu tenho uma loja do comércio que eu dependo do digital ali para me ajudar no auxílio das vendas, por exemplo, no Instagram, para criar posts, criar conteúdo e tal. Então, minimamente, você chega ali no chat GPT, cria um promptzinho e tal, para ele gerar ideia de conteúdos para você. Pronto, você gerou ideia de conteúdo. Aqui eu vou gerar esse conteúdo como? É uma imagem, uma imagenzinha, ou é um vídeo que eu vou ter que criar. Beleza, se é uma imagem, eu já posso levar essa ideia, cria um promptzinho dessa imagem, que eu vou levar essa imagem para ser gerada numa outra IA. Então, aí você tem outra IA que vai gerar o conteúdo do post, a imagem do post, da postagem. Ou então você pede para ele gerar um roteiro para você gravar um vídeo. Aí com aquela... Então, minimamente, você consegue trabalhar ali, a gente falou da parte mais do marketing digital ali, para você fomentar suas redes sociais. Qual a diferença? Que pode lhe facilitar e auxiliar. Aí o que acontece? Agora, vamos depurar isso aí um pouquinho mais? O que eu fiz? Eu cheguei, GPT, eu estou montando uma equipe de profissionais da melhor agência de marketing do mundo. Me diga quais são as soft skills, quais são as características necessárias para mim ter a melhor equipe de marketing do mundo, independente de orçamento. Foi o que ele fez para mim? Não, você vai ter que ter um diretor de criação, Me deu a característica de 10 profissionais de copyright, de editor, de redator, de tudo que eu precisaria para ter a melhor equipe do mundo. Eu falei, ótimo, agora você cria as observações como se eu fosse divulgar essas vagas e todas as características que eu preciso de cada um desses profissionais. Aí ele já me dá uma vaga como se eu fosse descrever isso no LinkedIn. Aí eu peguei isso aí e criei os especialistas dentro do próprio GPT. Então hoje eu tenho, meu marketing tem uma equipe de profissionais com as características dos melhores profissionais de marketing do mundo, com o custo de um GPT. De R$120 por mês. Tá entendendo? E eu vou mais longe. A gente estava comentando mais cedo sobre uma imersão que tem da Startse SE, que são os multi-agentes de inteligência artificial. Lá na Startse a gente aprendeu a fazer o quê? Você pode colocar um conjunto de agentes que vão trabalhar com inteligência artificial, onde esses profissionais
que eu criei, por exemplo, no GPT, você cria no mundo de multiagentes e eles vão integrar e conversar entre si com um supervisor, onde você pega uma planilha de Excel, bota o tema que ele mesmo gerou e o restante vai gerar tudo que falta, vai gerar características, insights, maneiras de conteúdo, script de vídeo, tudo que você precisa para poder ter uma divulgação mais assertiva. Então, hoje, só não faz um trabalho bem feito quem não se dedica um pouco mais a buscar o conhecimento, porque a inteligência artificial ela chegou para ajudar muito. Você sabe, você trouxe um exemplo seu aí, mas é muito comum nos empreendedores, assim, como é que eu desenho uma característica de um cargo da minha empresa? Eu quero contratar um vendedor. Desenha para mim mais ou menos qual é a arquitetura desse cargo, o que é que eu preciso analisar dentro das competências. Você pode usar isso de forma simples, assim, para contratar um profissional mesmo no mercado. Não estou nem falando do agente. Sim, então, é isso que a gente faz hoje. Não só isso, tanto as características do mercado, como hoje a própria ferramenta que a gente utiliza hoje, que é a URH, você faz hoje uma avaliação de soft skills, né, de competências antes do processo de contratação. Porque assim, a gente sempre fala muito isso, né? Você contrata por competência e desliga por comportamento. Exatamente. Competência técnica, desliga por conta da questão comportamental. Então, hoje, a gente contrata mais por comportamento e entrega a competência técnica. Entendeu? Então, hoje, o Sales Club é uma ferramenta fantástica por causa disso. O cara vai entrar hoje no grupo da XRM, beleza, ele vai sentar, ele vai passar aí alguns dias assistindo aula. Ele vai entender o que é vendas, vai entender sobre tática de objeção, quebra de objeção, ele vai entender o que é a empresa, como a empresa funciona, o que é que tem que ser feito para ele poder ser um colaborador. E antes dele entrar aqui, a gente já analisou como é a questão, por exemplo, o cara chegou na minha empresa, a gente vai olhar o Instagram, meu brother. Sem olhar o Instagram, a gente não contrata. Se eu pego o Instagram, quando o cara tá lá com a foto, com um copo de cerveja na mão aqui no barzinho comendo cana, esse aqui já saiu dentro do processo. Entendeu, irmão? O Instagram entrega. O Instagram entrega, meu irmão. O cara que tá lá só. Olha o Instagram do camarada, meu irmão. Só tem um cara coando, tomando cana, farba. Um camarada desse, ele tá preocupado com o trabalho, meu irmão. É verdade. Porque hoje é a sua imagem que tá sendo exposta ali, né? O tempo todo. Então, profissionalmente, você precisa ter uma postura diferente. Engraçado, interessante você falar isso aí. Eu tava vendo outro dia que as características profissionais, assim, dos profissionais do futuro, as 10 principais características, quando você vai olhar todas elas, não entra a parte, tipo assim, que o cara é o melhor operador de câmera, o melhor operador disso, tecnicamente falando. As características são comportamentais. Inteligência emocional, resiliência, liderança, relacionamento, né? Relacionamento da equipe. Exatamente, é o que é necessário. Então, é muito importante hoje os profissionais estarem preocupados muito com isso, com essa parte, do que meramente se preparar tecnicamente. Ser o melhor da turma, tirou as melhores notas da faculdade, não quer dizer mais tanta coisa não. Muita coisa não, cara. Inclusive, eu acredito o seguinte, muitas das profissões que existem hoje, daqui a um tempo, vão deixar de existir, cara. Entendeu? Porque, como eu falei, antigamente eu precisava sentar, o cara que é engenheiro, o cara precisa ser um especialista em avaliação de processos para poder composição de custo. Hoje eu crio um agente e eu pego uma planilha de Excel, subo nele e falo, meu querido, analisa para mim e me dá um feedback. Ele vai chegar e vai trazer isso tudo já tratado de maneira muito mais assertiva. Se eu tivesse que ter o conhecimento total de Excel para poder depurar esses dados e entregar uma resolutividade nisso aí, quanto de conhecimento agregado eu não precisava nisso? Exatamente. Com a inteligência artificial você consegue resumir e trazer essas hard skills, né, essas competências técnicas de maneira muito mais assertiva. Exatamente. Então, quanto hoje vai estar mais fácil a vida do gestor e do empreendedor? Mas o cara fica que nada, a inteligência artificial é coisa do capiroto. E fica preocupado, sabe por quê? Vai tomar meu emprego. Isso, a preocupação, na realidade, da maioria das pessoas, principalmente as pessoas que são mais ignorantes em relação a isso, é discutir que a IA vai ganhar vida própria, né? E vai destruir o mundo, e vai criar situações aí adversas. Mas uma coisa interessante que eu já ouvi falar, até parece besteira, mas assim, algumas inteligências artificiais já foram desligadas por causa disso.
Não, existe essa possibilidade, existe, né? Porque ela tentou burlar o processo, a galera vai lá e tipo, e qual o problema da humanidade, o ser humano? O problema é o ser humano. Na realidade, hoje, assim, claro que o pessoal está avançando muito nessas análises, essas pesquisas e desenvolvimento de ferramentas. Eles têm analisado também as possibilidades de uma IA ter uma autonomia sobre tomar decisão. E claro que eles não vão botar isso para frente, né? Então, a tendência é que a gente ainda tenha o domínio sobre ela. Sim. Ela vai fazer o que eu pedi. Com certeza. Tanto que estava vendo uma discussão, inclusive, sobre IA. Vamos supor, você gera uma imagem de IA. Uma imagem. Você deu um prompt lá, eu quero que você gere um elefante em cima do telhado. Enfim, uma coisa absurda lá. E ele faz. Quem é o de dono? maneira muito assertiva. Muito bacana. E assim, quem é o dono da imagem? Aí a discussão era em cima disso, né? Quem é o dono da imagem? É a IA que gerou ou é você? E aí, assim, como a gente não tem ainda uma regulamentação para isso, as pessoas entendem, principalmente os especialistas, dizem assim, ó, teoricamente é quem pediu a imagem. Você é o autor, porque você deu o prompt. Ele gerou a imagem, mas você está pagando pela ferramenta, então você tem o domínio sobre aquilo ali. Então é sua imagem, você tem o direito sobre ela. Teoricamente seria isso. A discussão vai ampliar um pouco nessa linha. Então o que eu vejo ainda é isso, assim, as pessoas ainda dominam o IA. O conteúdo que é gerado, que você pleiteou lá no prompt, é seu. A IA gerou, mas é seu, você que tem o domínio sobre ela. Então as pessoas hoje que estão ainda resistentes a IA, assim, eu recomendo fortemente que comece a usar coisas simples, né? Quando você começar a usar, você não vai parar mais. Coisa simples. Hoje, de fato, assim, a IA vai tomar muito emprego? Vai. Inclusive, tem muita profissão que está em risco. Quando você pega aí, ó, profissionais na área de publicidade e marketing, tem risco. Inclusive, eu tenho o Google divulga um anuário. Eu tinha do ano passado, isso eu não me recordo muito bem, mas, por exemplo, tem muitas profissões que só é questão de tempo. Quando a questão da IA se massificar, tem profissionais que de fato vão precisar. Ou eles se interagem, eu tenho conheço profissionais de marketing que estão se juntando à IA. Eu não acredito que a IA ela vai acabar com. Mas assim, ó, ela vai acabar com a profissão daquele que não conhece a IA. Isso. Porque vai precisar de alguém. Porque assim, ó, a IA delira. Ela viaja na maionese em alguns momentos, tá entendendo? Você vai ver quando você solicita algumas questões para ela, dependendo do prompt que você faz, ela viaja grandão em coisas que realmente estão fora da realidade. Ela erra. E você acha que não, mas ela erra também, né? Então, você sempre vai precisar de pessoas que conhecem as ferramentas para poder manipular. Exato. Então, mas eu não acredito que a IA vai vai substituir o profissional. Mas ela vai profissão, né? A profissão. Mas ela vai anular aqueles profissionais que desconhecem as ferramentas de inteligência artificial. Até porque, por exemplo, se você é um profissional na área de marketing digital, por exemplo, e você não trabalha com IA hoje, você não trabalha com IA, você vai estar lá atrás. Ou seja, beleza, você vai usar sua criatividade, você ser o mais criativo. Só que a IA, o nível de produtividade ela é absurda. Enquanto você faz a campanha para o camarada com IA ali está fazendo para 5 empresas ao mesmo tempo. Exatamente. E aí qual o custo de um, qual o custo de outro. E dentro desse processo... Exato. Né, a gente precisa ter entender, assim, não é tão simples entender como ela vai mudar todo esse contexto. Não, eu acho que com relação a esse tema, meu irmão, a gente tem que parar um podcast específico só sobre isso. Tem muita coisa. Porque mesmo. A inteligência artificial, como eu falei, tipo, você está indo fazer uma capacitação em breve com relação a isso, né? Lá na Starts, lá em São Paulo, com relação a isso. Eu acho que a gente pode fazer isso. A gente pode marcar um segundo momento só para poder falar sobre inteligência artificial, porque vai mudar a maneira como a gente enxerga as profissões daqui para frente. Eu tô nessa labuta desde o início do ChatGPT, eu tenho me envolvido com essa temática, assim como você falou que fez até essa imersão lá na Starts, eu faço parte de um grupo também que chama Academia Lendária, né, que eles o IA, no final, lendária, e a de IA, que eles trabalham muito essa linha. Então, tem depois eu vou mandar para você algumas coisas, que eles colocam assim, tipo, algumas tendências, algumas coisas que estão surgindo. Rapaz, que todo dia surge uma coisa nova. É difícil acompanhar esse negócio de IA. Difícil.
É dificílimo, porque você olha toda hora uma coisa nova, tem umas muito legais. Tem uma que, por exemplo, cria sites, cria aplicativo, chama Lovable. Rapaz, é fantástico essa IA. Se criar um site, uma landing pagezinha simples, você vai fazer um evento, uma coisa pontual. E Rapaz, você vai perceber fantástico. também que hoje em dia até as ferramentas que você já utiliza de processo de gestão, elas perceberam que elas precisam ter inteligência artificial inerente na sua operação. Então, por exemplo, hoje, se você for pesquisar direitinho, o seu WhatsApp hoje, você que está aí com o WhatsApp na mão, você tem inteligência artificial dentro do WhatsApp. Dentro do WhatsApp. Dentro Que do você WhatsApp. pode perguntar ali, o WhatsApp lhe responde. Quem foi que já utilizou isso? Tem uns O grupos, né? Instagram tem inteligência artificial dentro dele, o Tem. Facebook tem inteligência O artificial próprio, dentro a dele. Microsoft, o Word, Excel, tem IA lá O dentro. Word, Excel, tudo, por exemplo, tem o MLabs, que é a ferramenta que a gente usa muito aqui no contexto de gestão das mídias sociais. Tem ferramentas de inteligência artificial, ou seja, vai chegar o momento da inteligência artificial das coisas. Eu estava conversando com um colega esses dias, com o Fabrício, que da área de tecnologia, ele é engenheiro mecânico, e a gente conversando sobre a perspectiva de criação de equipamentos de academia com inteligência artificial integrada, onde você vai chegar, ele já vai reconhecer o seu treino, saber o que é que você precisa e se ajustar à sua necessidade. Já vai ajustar a sua carga, já vai ajustar o seu processo. Impressionante. Então, o quanto a inteligência artificial vai auxiliar dentro das operações? É muito, muito bacana mesmo. É muito doido. Tem umas coisas bem, bem legais, assim, que o pessoal cria, assim, que são negócios oriundos da IA que auxiliam. Por exemplo, tem uma dieta.ia, que é um negócio fantástico. É por isso que eu digo assim, nada substitui o profissional ali no tato. Sim, com certeza. Mas tem coisas que são fantásticas, cara. Você imagina ter um nutricionista no seu WhatsApp, onde você tira uma foto de tudo que você come, vai gerar Tabela nutricional. nutricional, caloria, quanto você já consumiu no dia de caloria, se tá no seu limite. Aí, pô, beleza, só tenho isso aqui na geladeira, e tira uma foto da geladeira. O que é que eu faço para completar as calorias que eu preciso? Você vai, ó, essa batata aí, você vai fazer isso. Hoje a Airfryer, eu estava conversando lá na Start, eles criaram um aplicativo que um agente de inteligência artificial que fica na Airfryer, que você clica nele, você direciona, você fala assim, meu querido, eu tenho isso, isso e isso aqui, o que é que eu posso fazer com a Airfryer? Entendeu? E aí ele vai pegar aquilo que você tem de ingrediente e vai gerar uma receita. É incrível, Imagina, é incrível, cara. é incrível, Então, ou seja, é incrível. o céu é o limite. E os caras estão desenvolvendo novas variações aí do ChatGPT mesmo. O 5 Sim. já é fantástico, tem muita novidade, muita coisa boa. Mas imagina você chegar e dar um prompt. Tira uma foto dos ingredientes da sua geladeira. Diz assim, eu tô sem criatividade para fazer um almoço. Eu O que é tenho que eu isso posso aqui. fazer com isso? Rapaz, além de dizer o que fazer, ele faz um vídeo explicando o modo de preparo, cara. Entendeu, cara? É incrível um negócio desse, assim. A gente tem que se Ou seja, se meu aliar a essa querido, se você ainda não está estudando inteligência artificial, aproveita, gasta um pouquinho do seu tempo, porque não vai gastar, você vai estar otimizando a sua operação e reduzindo o seu tempo com questões operacionais. Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo uma consultoria com a Vanguarda IA, que é justamente para isso. Ele entra na sua operação para poder entender aonde que a inteligência artificial ela pode auxiliar na gestão dos seus processos para reduzir tempo. Ou seja, coisas que a inteligência artificial pode absorver e fazer com que você ganhe tempo dentro da sua operação. É muito simples. Você vai pedir você direciona uma pergunta para uma pessoa que utiliza inteligência artificial e uma que não utiliza. E você vai ver a diferença de resposta de cada uma delas. Eu já validei isso com a minha gestora, certa fita com a Jaque. Eu falei, ó, Jaque, essa resposta aqui foi direcionada para uma colaboradora que não utilizou inteligência artificial. Essa, com a colaboradora que utilizou inteligência artificial para me dar o feedback. A diferença é absurda, porque já analisa com muito mais, né, muito mais detalhe o processo. É muito fantástico. É muito assunto para IA, né? IA é muita coisa. Meus queridos, meu irmão, é sempre um prazer enorme de aqui bater nesse papo contigo, meu irmão. E assim, ó, eu percebi que aqui a gente não consegue se alongar demais, porque senão é 2 horas de podcast e o pessoal não assiste. Então, deixar um gostinho de quero mais, né, para o segundo momento. Eu acho que a gente vai fazer isso, velho, só para poder falar sobre inteligência artificial. E a gente podia mostrar alguns exemplos, Exatamente, trazer essas ferramentas aqui para poder apresentar. Acho que vale a pena. Meu irmão, só agradecer a oportunidade, né, o carinho, o acolhimento que o Sebrae, como ferramenta, como instituição, tem com os empresários. Você, com essa maestria
de liderar aquela equipe fantástica que tem várias pessoas aqui, que eu não vou citar o nome de ninguém, porque todos são meus queridos e para mim não esquecer o nome de ninguém, entendeu? Porque eu sei que isso vai acontecer. Sintam-se todos abraçados, né? Porque vocês são pessoas maravilhosas, tem N profissionais ali que nos acolheram de maneira muito assertiva. É sempre um prazer, meu irmão, estar batendo esse papo contigo e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento com a galera. Eu que agradeço. Tem muito assunto realmente para a gente tratar, vai ficar para a segunda etapa aí, né? Segunda parte. Mas assim, eu tenho uma felicidade muito grande em trabalhar no Sebrae, em ter as relações que eu tenho de pessoas como você, como outros profissionais aqui que além de usufruir do Sebrae, usufruir da nossa amizade, né, do carinho. Eu costumo dizer que meu propósito de vida é o propósito do Sebrae, que a gente poder fazer a transformação nas empresas, nos negócios. Eu fico muito feliz, assim, uma das coisas é muito legal, assim, a minha maior felicidade é ver o empreendedor tendo êxito no seu negócio, ganhando dinheiro, botando dinheiro no bolso, fazendo seus investimentos em coisas que lhe dá prazer. Então, meu propósito é o propósito da instituição, que eu acho que o match aí entre a minha atuação profissional com o Sebrae, ela permite que a gente tenha essa afinidade muito grande, sabe? E fazer relações de amizades assim, para mim é muito bacana. Eu sou uma pessoa muito grata por tudo isso, sabe? Pode ter certeza que você está fazendo um trabalho maestral dentro daquela equipe ali. Eu só tenho a agradecer. Eu sou cria do Sebrae, né? Então, muito do que eu tenho hoje de bagagem, de conteúdo, foi um conhecimento agregado dos processos que o Sebrae teve a oportunidade de nos fornecer, das capacitações, das imersões, das contratações de consultores que vieram de lá. Então, eu só agradecer, meu irmão. Um abraço a todos vocês, meus queridos do Sebrae. Obrigado, Adilan, mais uma vez, meu irmão. Até a próxima. Prazer imenso. E aí, você que ficou com vontade de assistir mais um pouquinho, marca aqui, avisa, compartilha com aquele parceiro que precisa conhecer um pouquinho mais desse bate-papo junto com a gente. Estamos aí, né, compartilhando com aqueles empresários o propósito empresarial de cada um. Estamos aqui para poder servi-los da melhor maneira possível. Muito obrigado e esse é o meu querido podcast. Valeu, meu querido! Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Até a próxima.